puder botar nos comentários finais depois, nós estamos numa situação muito crítica. Nós estamos com um prefeito que está cassado em primeira instância, nós estamos com uma eleição na Câmara que foi cassada, a eleição foi anulada, e hoje a principal manchete do G1 inclui dia contra a escravidão, né? E está lá o nosso prefeito como o único prefeito que foi denunciado, né? Por atividades consideradas danosas, né, aos trabalhadores, né? Então nós estamos num momento bastante crítico aí. Eu não sei se cabe no final da reunião, Felipe, algum comentário, pelo menos para que traga luz para todos, né? Se alguém tiver informações, né? Porque essa notícia está no G1, está em outros meios de comunicação do Brasil inteiro, né? Então não podemos fingir que nós não estamos vendo o sol, né? O sol está aí, né? Se alguém puder trazer luz. O segundo questionamento é se o Luiz Arce assumiu o lugar do Ismael, e se isso é verdade, desejo todo sucesso aí. E isso coincide com o maior problema mesmo que nós estamos passando, que é a questão da gestão dos resíduos, né? Mas eu acho que foi o Murilo que falou de forma pertinente, o próprio Luiz Arce, não foi o Luiz Arce, e tem que ter cuidado nessa transição, porque senão a gente fica com um hiato muito grande entre uma empresa e outra, e isso pode ser muito prejudicial para o meio ambiente. Então essa transição ela tem que ser feita de forma automática. E eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente exatamente com o pessoal também da política de resíduos sólidos, que faz a política de resíduos sólidos do Distrito Federal. O Miguel agora é o nosso chefe lá. Então, se precisar de algum apoio, já que Alto Paraíso está na região da RIT, do Distrito Federal, também coloco à disposição para ajudar nesse trabalho aí, somente o Luiz Arce, que caiu uma luva agora nessa questão aí da gestão dos resíduos, ok? Então era só isso, desejar excelente reunião aí. Vamos em frente. Obrigado, Galho. Bem, de repente é bom você, só para atualizar de forma mais rápida, sim, o Luiz entrou no lugar do Ismael, a gente até conversou um pouco sobre isso no início da reunião, que ele está nessa transição com tudo em andamento, né, foi falado sobre isso, e de repente, para quem chegou atrasado, pessoal, eu acho que vale, a gente pontuou algumas coisas aqui, mas para também não perder um pouco o fio da meada, a pessoa acessa a ata também um pouco para depois se atualizar sobre algumas coisas, para a gente não voltar muito no que já foi falado, ok? Mas foi isso mesmo, Dário, o Luiz agora está como secretário, tá bom? Então vou seguir aí, no final daqui tem as partes, a gente fala sobre essa questão do prefeito, eu sei de algumas partes, não sei de tudo, essa notícia do G1 não estou sabendo, mas a gente pode deixar para um segundo espaço isso. Aí eu vou trazer a fala aqui do Súria, por favor, seguindo a ordem. Eu não sei qual que está a ordem depois, porque o chat caiu, a sala caiu, então depois vocês me avisem, por favor. Eu sei que o Súria é o próximo a falar. E, pessoal, só para esclarecer que a gente já, então, colocou duas pautas juntas, tá? Uma era do lixão e a outra era do recolhimento do lixo em bairro. Então a gente já está contemplando duas pautas, a 1 e a 2, e a gente segue mais alguns minutos nessas, tá bom? Vai, Súria, por favor. Perfeito. Eu gostaria só de voltar um pouquinho na coleta e nessa ação de resolução do resíduo, né? Apresentando aqui a Rescloud, que é o seguinte: esse é um desafio muito grande e ele precisa de uma série de ações correlatas. A população como um todo precisa participar ativamente. E isso se dá por uma série de questões que algumas delas prioritárias envolvem o poder público diretamente, no sentido de criar as regras para a população e implantá-las. Então, a Rescloud, enquanto instituição, assim como a cooperativa, a Coopera Chapada, ela consegue avançar mediante essas regras bem estabelecidas, fiscalizadas e cobradas da população, ensinadas, né, mobilizadas. E um desses documentos importantes é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que está em elaboração pela Prefeitura. Esse plano, ele que determina, em linhas gerais, né, as normas e o plano, né, como acontecerá esse processo. A partir disso, a população vai ser fiscalizada, vai ter todo um processo de implantação, de mobilização da sociedade para que isso aconteça. Nesse movimento é que a Rescloud e a cooperativa vem se mobilizando, se estruturando internamente para avançar junto com o município, junto com todos os cidadãos, né, para que a gente consiga efetivar esse desafio. Dito isso, a coleta seletiva faz parte desse processo de planejamento, né, onde a Rescloud se propõe, vem conversando com a administração, como o Luiz falou, já há muitos anos, há várias gestões, de ir avançando gradativamente. E a Rescloud já vem fazendo isso há muito tempo, né, avançando gradativamente. Inclusive, por isso, os contratos vão sendo revistos, em função desse avanço gradativo. E está na mira aí, já como o Luiz também colocou, só reforçando, já há anos, a gente começar essa experiência porta a porta. E é importante ficar claro para o Conselho que é uma experiência, tá? Nós não vamos fazer porta a porta na cidade inteira da noite para o dia. Isso vai ser feito gradativamente, assim como todo o processo que está sendo implantado pela Rescloud historicamente, desde 2011, tá? Se vocês verem os nossos relatórios, né, nossos gráficos, eles são numa subida constante, né? A cada ano a gente tem destinado mais resíduos que no ano anterior. E isso é para ser seguido até a gente chegar aí na estabilização de conseguir tratar todo reciclável, né? E além, inclusive, com a compostagem. A compostagem, inclusive, de resíduos orgânicos, ela está num ponto específico, estratégico, de extrema importância para a gente conseguir esse feito, né? Que é conseguir tirar aí cerca de 40%, 50% do resíduo de matéria orgânica, que nós também estamos com isso
em andamento a nível de projeto, busca de captação de recursos e tudo mais, para que a gente consiga também, dentro dessa coleta seletiva, realizar a separação do orgânico e o tratamento em si, né? E o orgânico também é um material muito difícil de transportar para águas lindas ou para onde for. É um material que ele se degrada muito rápido, né? Então ele precisa de um tratamento imediato, ali, diário. Então só queria trazer essa clareza para não ficar também alguma expectativa de que vai ser resolvido da noite para o dia. Nada disso aqui é da noite para o dia e depende de toda a população, assim como depende de recursos, tá? A nível de operação ampla, o recurso que a Reciclato dispõe hoje ainda é muito pequeno, tá? Para que se consiga uma operação da forma que tem que ser, que terá que ser, que está sendo planejada para ser. Tá? Então, só queria deixar isso claro, porque daí não tira qualquer expectativa, que todos estejamos na mesma página, na realidade da situação, para que a gente consiga juntos, né? Juntos mesmo, em relação à captação de recursos, ao planejamento, à educação ambiental, à disseminação, à mobilização, a tudo que é necessário, né? Porque é dar as mãos mesmo. Não é a prefeitura sozinha, não é a Reciclato sozinha, não é o conselho sozinho, é todo mundo junto mesmo, em prol desse grande desafio. Tá? Só queria trazer essa reflexão representando a Reciclato, que é a nossa missão, que é o nosso trabalho do dia a dia, é tratar isso daí, mas a gente precisa de todas essas forças junto para que a gente consiga isso aí e promova algo para isso, né? Promova o destino, não só a Reciclato, não só a administração, não só esse aquele, mas o destino conseguiu, todos juntos aí na união, essa proeza de chegar no lixo zero aí. E nós temos todas as condições. Uma cidade pequena, um ambiente de captação super possível, um ambiente de alta relevância, nacional, internacional. Então, assim, o negócio é a organização, o planejamento, a execução, a gente consegue. E está tudo em andamento. Muito legal, senhor, muito grato. Talvez eu tenha umas perguntas, mas eu vou seguir também a ordem aqui. Reni, eu vou passar primeiro para o Rogério, tá? E depois eu volto em você e sigo para o Dani, tá bom? Por favor, Rogério. Oi, gente, bom dia. Tá? É a primeira reunião que eu estou participando, né? Aqui como sou associado da AME. O Dário me fez esse convite, eu aceitei esse convite prontamente, né? Sou muito preocupado com as questões ambientais da nossa cidade, do nosso município. Parabéns aí, Luiz Açaí, secretário de Meio Ambiente. A gente já se conhece pessoalmente, já fiz várias visitas na Recicleauto, conheço bem o trabalho da Recicleauto, né? Eu vou ser aqui, bem direto aqui com o que eu vou levantar aqui, algumas questões que está dentro, acho que da pauta da reunião, né? Também é o seguinte, eu estou percebendo também na cidade, as pessoas jogando muito também móveis, sofá, cadeiras, poltronas, junto ao lixo. E joga também junto às áreas de coleta de recicláveis, né? E no Eldorado mesmo, eu sou morador do Eldorado aqui já vai fazer 5 anos, já faço parte da associação. Esse modelo de reunião, desses problemas que vão aparecendo, eu já estou bem acostumado. Então, o que a gente pensa também no futuro, eu já morei em outras cidades também, que já tinha esse trabalho, de aproveitamento desse material que está sendo jogado fora, desses sofás, né? Porque é ponto de local de rato e por aí vai, e é feio também, né? Então, que no futuro a gente pensa também nessa coleta desses móveis, que seja feita uma reciclagem desses móveis, algum material pode ser aproveitado, o resto vai ter uma outra destinação, tá? Luiz Aço, a minha pergunta assim não é para você como secretário, mas em relação a Reciclar. Esse é um projeto piloto no caso do Paraizinho, né? É um projeto piloto da coleta que ali vocês vão analisar, fazer um checklist, vão ver como é que funciona, o que está faltando, se é mais informação. Se a Reciclar Alto vai ter a capacidade de absorver o aumento desse material para a reciclagem, tá? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu conheço lá, eu sei como é que vocês trabalham. É duro, trabalhar lá não é fácil, não. Eu passei lá algumas horas, o pessoal lá trabalha muito, né? Essa é uma das questões. Outra questão, poda. As podas que estão sendo feitas, praticamente aqui na cidade, são podas feitas pelos próprios moradores, podas erradas. A poda, ela tem critério para ser feita, de como vai ser feito o corte da árvore. Existem algumas podas que estão sendo feitas que, em vez de melhorar, está piorando a situação. Você está enfraquecendo a árvore. Essa árvore ela vai ter uma possibilidade maior até de causar um acidente, cair em fiação, cair em cima de uma edificação. Tá bom? Em relação à educação ambiental, ponto. Corretíssimo, tem que fazer educação ambiental. E utilizar os grupos de WhatsApp que tem na cidade. Nós temos vários grupos de WhatsApp na cidade, de desapego, de vendas, de questões políticas, vários grupos. Esses grupos podem ser usados também para pegar nas chamadas. Faz um flyerzinho, uma coisa simples, joga naquele grupo e explica para a população a necessidade, tá bom? Então, são só esses pontos que eu estou. É a primeira reunião que eu estou participando. Agradeço muito a oportunidade, tá bom? E eu vou fazer de tudo para que eu possa ajudar da melhor forma possível. E sempre vou estar à disposição, tá bom? Obrigado. Muito grato, Rogério, pela sua fala, pela sua colocação. Vou direcionar aqui para o... Agora eu fico na dúvida se eu direciono para o Luiz ou para o Súlia, porque o Rogério, o Luiz... vou direcionar para o Súlia. Porque o Luiz, ao assumir, antes, na verdade, no final do ano passado, o Luiz já tinha sido desligado da Reciclar Alto, e agora, então ele não está mais respondendo pela Reciclar Alto, eu vou passar então para o Súlia, tá bom? Bom, eu vou começar a resposta reforçando esse ponto. Quando forem perguntas para Reciclar Alto, eu estou aqui, né, ou eu, o nosso suplente, para responder. Tá? O Luiz está em outra posição, ele se desligou da Reciclar Alto, então, por isso a gente está aqui para responder. Com relação à capacidade,
A capacidade se dá mediante estrutura e recursos. Então, certamente a Reciclado tem toda a capacidade não só de tratar o resíduo reciclável em compostagem, entre outros aqui de Alto Paraíso, mas de forma regional. Tá? O nosso plano é um centro de tratamento de resíduos. E para gerar centro de tratamento de resíduos, Rogério, a todos, caso vocês tenham curiosidade, é só dar uma pesquisada aí nos centros pelo Brasil, a gente precisa de volume de material para ser viável economicamente. Por isso, a mobilização junto a prefeitos e administrações, né, dos municípios ao redor aqui, se estendendo a toda a região da Chapada dos Veadeiros, para que haja união, tá? Para gerar volume, para que a gente consiga ter usinas de tratamento, de reaproveitamento e reciclagem aqui nessa região, né? Então, esse é o plano, essa é a visão, esse é o horizonte, tá? Mas para isso, a gente precisa que todos os municípios façam plano de gerenciamento, façam suas legislações, façam suas mobilizações, que as secretarias, não só de Alto Paraíso seja estruturado, como é o que está acontecendo, mas que as secretarias dos municípios vizinhos também façam isso, que tenham, então, essa lida, esse olhar de resolução real, né? Para que, então, isso se fortaleça regionalmente, inclusive para a captação de recursos, né? Obviamente que Alto Paraíso tem uma grande força de captação de recursos, porém, se junta com mais 5, 6, 8 municípios, esse potencial é muito maior, de projetos mais amplos, né? E por Alto Paraíso estar geograficamente num ponto central, faz todo sentido. Isso a gente conversando com as administrações dos municípios vizinhos, muitos concordam que faz todo sentido que aqui faça esse movimento de centralidade, seja uma central regional, né? Então esse é o horizonte, desde que tenhamos essa união aí de fortalecimento, estruturação e captação de recursos, tá? Espero ter respondido satisfatoriamente. Agora, a dúvida também é minha, quanto à questão dos móveis, dos resíduos maiores, colchões e tudo mais, não, ele tem uma destinação para reciclar? Como que está sendo essa questão, por favor? Ainda não, mas dentro do planejamento, naturalmente que esses resíduos, madeira, né, espuma e vários outros materiais, todo o resíduo do mundo ele é reciclado. Só que é necessário que seja implantado logística para tal, certo? Por exemplo, dá um outro exemplo aqui, os materiais laminados, né? A gente vem falando na Reciclado há muitos anos, não destinem isso aí, nem comprem isso, né? Evitem esse tipo de embalagem. Mas existe logística para isso. Isopor, da mesma forma, né? Esses móveis, madeira, orgânico, tem muita coisa que a logística ainda não foi implantada, mas não significa que não exista a logística, ela existe, mas a gente precisa, alguns materiais precisam de subsídio. O isopor, por exemplo, é inviável para reciclar, a Reciclado tem que pagar para destinar, ela não recebe, é caro para destinar, então isso precisa ser subsidiado para algum lugar. Vou dar um outro exemplo, claro, que a gente está implantando, a coleta de vidro. Coleta de vidro a gente conseguiu implantar, a Reciclado tentou uma, tentou duas, e não estava dando conta, aí conseguimos ali uma parceria com a marca da Corona, viabilizou, a coleta está aí, funcionando. Então, assim tem que acontecer com o isopor, com os laminados, com os móveis, com vários produtos, né, vários resíduos que ainda não se tem a logística implantada. Assim como o orgânico, que nós estamos lutando tanto aí para começar, entende? Então, sim, tem que ser feito, obviamente, né, todos os materiais precisam ser feitos. Você começou uma coleta de osso, eu não sabia, fantástico, isso é fantástico para a logística. Todos têm que entender que a coisa é feita de forma segregada, entende? Então, quando a gente pega o resíduo no PEV, por exemplo, ele vai para lá separado em 2, 3 partes, lá separa em 30, 40, entendeu? É assim que funciona o processo, não é tudo junto, que amassa tudo e leva, não, é tudo, tem todo um processo para, então, poder ir para a indústria. Então, é assim que funciona. Mas em relação à meta, tá dentro dos projetos de trabalhar esses resíduos também, de imóveis. Muitos já vão, por exemplo, de eletrodoméstico, né? Muitos já é trabalhado e é possível ampliar, enfim. Mas dentro de eletrodoméstico tem um monte de coisa que é perigoso, tudo tem que separar. Então, é todo um processo aí complexo. É por isso que eu falo, o trabalho da Reciclado ainda tem uma destinação de recursos muito pequena, muito baixa. Mas isso vai aumentando. Isso vai aumentando junto à prefeitura, isso vai aumentando junto a outros parceiros, a captações, a própria venda do material, à medida que a gente tem volume, né? Então, isso tudo está aí no planejamento sendo executado diariamente. Jackson, eu acho que, de repente, o último questionamento do Rogério foi em relação à questão das podas. Talvez a gente citou isso no começo da reunião. É de responsabilidade, pelo menos no ano passado, estava sendo a responsabilidade da empresa contratada. E o planejamento, Luiz, a nova empresa contratada também ser responsável pelas podas. Eu sei que tem empresas privadas que fazem também. De repente, a secretaria poderia fazer um material de comunicação em relação a isso, né? Como eu falei no começo da minha fala da questão da contratação do Mauro, que vai ser a partir de 1º de fevereiro, né? Ele vai fazer esse estudo, né, esse levantamento, inclusive em São Jorge, que está com muita demanda de podas. E, assim como a administração está sem poder aquisitivo para fazer contratações de empresa, que a gente fez um orçamento agora de uma empresa para fazer as podas da cidade, e ela cobrou R$84 mil. Vocês vejam, a Reciclado faz todo um trabalho aí, e o valor que é repassado é R$60 mil, né? 51, agora R$60 mil, uma coisa desse tipo aí. E aí essa empresa aí cobrou R$84 mil. Então o custo das operações é alto, né? Então, o que o Marcos decidiu, o prefeito decidiu? Que a gente vai fazer a contratação dessa pessoa para fazer o acompanhamento, que é o técnico, né? E a própria prefeitura vai fazer essas podas. Entendeu, Felipe? Como é que é a situação? Então a gente está nesse pé aí. Foi uma das primeiras questionamentos que eu tive com relação a essas podas de água. Então, a gente tem um encaminhamento que deu nossas condições financeiras, né? Certo.
Posso fazer só uma complementação nessa questão das podas? Por favor. Esse é um material para compostagem muito rico, muito importante no processo. Então, é um material também que nós estamos buscando, já faz um tempo, um triturador de poda. E nós vamos conseguir, né? Mais cedo ou mais tarde esse triturador vai chegar e nós vamos começar a triturar esse material para que se use de várias maneiras, inclusive um material essencial brasileiro de compostagem, que é como a gente quer começar a fazer. Então, esse material vai parar de ser um problema, né? Lançado no lixão ou na rua, enfim, e vindo com lixo, vindo com coisa, então vamos procurar, né, essa logística de separar bonitinho e trazer isso para dentro do sistema de tratamento de resíduos. E lembrando, vale sempre o reforço que as questões ambientais e sociais andam juntas e a cada evolução de processo, de técnica, de implementação vai gerar emprego, vai gerar mais pessoas trabalhando nisso tudo, né? Então a gente tem que avançar e vai avançar nisso, né? E só a última pergunta de passar a devolver a fala para a Remy. Sura, você pode só explicar melhor como que está atualmente a questão da compostagem? Se já tem rolado, se está no plano, como que está sendo, por enquanto está sendo destinado ainda para o lixão? Não está rolando ainda. Nós estamos com uma quantidade de matéria lá para triturar. Como eu falei, o triturador é um equipamento essencial. E é um triturador, grande triturador, né? Não adianta um triturador pequeno também. Está na ordem aí da média de R$100. Tem trituradores, isso para início, né? Para começar. Então, o triturador médio está em torno de R$300 mil para o que a gente precisa, né? Para fazer isso. É bom ter sempre mais de um, né? Para ter aquele reserva e tal. Então, é um investimento que nós estamos em busca dele. Para começar a triturar. E aí vem vários outros equipamentos, um caminhão também, espero que tudo dê certo no edital que a gente entrou, que vai vir um caminhão para isso, e equipamentos pequenos, funcionários, etc., como você falou, sempre tem geração de emprego e tudo, para que a gente consiga iniciar. Então, não foi iniciado ainda esse processo. A gente fez um projeto também, passou pela Secretaria de Meio Ambiente, né, para que a gente tenha as mãos aí para captar recurso, então está tudo em andamento, mas ainda não começou a operação efetiva. Ok, então por enquanto tem que ser destinado para o lixo comum, que vai ser destinado para o lixão, que contratou a empresa para destinar lá para águas vindas de Goiás, né? Por enquanto é isso. Por enquanto, sim, mas eu pessoalmente não vejo viabilidade desse transporte, mas aí é só uma opinião, tá? Eu não estou participando de decisão nenhuma em relação a isso, é só uma opinião mesmo. Ok. Só um minuto antes de passar a fala para a Remy devolver, vou reforçar aqui a Alessandra, que está como secretária contabilizando as presenças, e a ata, ela sempre pede para colocar os nomes e se é convidado ou se é conselheiro, tá bom? No chat, por favor. Remy, por favor. Obrigada, Felipe. Justamente nessa parte, complementando a parte da compostagem, né? Ano passado, como vereador, eu escrevi um projeto de lei sobre compostagem, acabou não entrando para votação, está arquivado. Então, Luiz Aço, seria muito oportuno eu te passar também esse projeto de lei, de repente ele vir já como um projeto de lei do Executivo para a Câmara, porque aí já reforça tudo isso que a gente está falando aqui. De repente, enfim, a gente pode falar sobre isso depois, mas eu queria só pontuar que já tem algo nesse sentido, né? Inclusive, parte da emenda impositiva que o vereador tem direito, que no ano passado estava de R$95 mil, daria para 2, 3 vereadores se juntarem e comprarem o triturador para as podas da prefeitura. Então, isso daí só precisa de uma articulação entre Secretaria do Meio Ambiente, entre uma recomendação do CONDEMA. A gente cada um de nós tem aliados dentro da Câmara Municipal, a gente pode, cada um em 2, 3 vereadores, e ver quantos consegue. Se é R$100 mil, isso é fácil de conseguir, esse triturador. E aí dispensa todo o processo de licenciamento ambiental, não dispensa nada disso. Mas o destino desse recurso é certeiro, porque o Executivo tem a obrigação de conseguir esses equipamentos através de emenda impositiva do vereador. Inclusive, o ano passado eu destinei R$8 mil, até estava conversando ontem sobre isso com a Jamile e com a Luana, da Secretaria do Meio Ambiente, que é destinado para a compostagem. Então, a intenção é de fazer um piloto com moradores de Alto Paraíso, para que tenham essa parceria sobre educação ambiental e possam começar a separar o seu orgânico dentro de casa. Então, eu vi na internet, eu tenho um contato que foi quem começou nesse processo dos baldinhos assim empilhados, né? É um amigo meu aqui de São Paulo. A gente pode até ver se tem como fazer algum desconto, enfim. Mas o que eu pesquisei é que esses R$8 mil daria para mais ou menos 50 desses kits. Então, se a gente faz uma espécie de enquete com a população, solta um edital para quem tem interesse de começar a compostar na sua casa e ter uma participação da Secretaria de Meio Ambiente para auxiliar essas pessoas, já são 50 pessoas começando, com a possibilidade de ampliação inúmera, porque cada um que começa esse processo e gosta desse processo pode ir influenciando seus parentes, seus amigos, enfim, ou se é um bairro escolhido, se é o Paraizinho, que já vai começar com o piloto da coleta seletiva, de repente seria esse bairro também começar com a compostagem dentro de casa, enfim, né, ou também surgiu uma ideia de, pelo menos os equipamentos públicos, né, todos os prédios públicos de Alto Paraíso, né, seja a Câmara, os vereadores, a própria Prefeitura, as secretarias também terem os seus baldinhos ali, já é cada um desses lugares já seria um espelho para a população poder visitar e acompanhar e entender. Eu estou falando desses baldinhos minhocários, né? Então, são R$8 mil, o Sura estava falando de recurso, é um recurso baixo, mas é também para um projeto piloto, sendo acompanhado pela Secretaria do Meio Ambiente, para já começar esse ano com esse
com esse piloto dentro das casas. E aí poder aumentar, e aí ver o que está dando certo, o que está dando errado, e poder ter tempo suficiente de ajuste, né? Então, queria só colocar aí para ficar já no radar também, no planejamento da Secretaria do Meio Ambiente desse ano, para, inclusive, como o Surya falou, né, quando tiver o triturador e as podas, de repente, além desse processo do minhocário dentro das casas, a gente tem um exemplo muito grande que funcionou em Florianópolis com a Revolução dos Baldinhos, né? E aí fica bem mais barato, que aí é só, de repente, a prefeitura distribuir um baldinho para cada um e junto com a coleta, fazer um planejamento para coletar esses orgânicos e já ter as podas das árvores trituradas e fazer essas grandes layers na área destinada da resíduo alto. Enfim, a possibilidade é muito grande. Já tem um projeto de lei que está arquivado, que a gente pode desarquivar para incentivar a compostagem dentro de casa. Já tem essa emenda desses R$8 mil, que é uma realidade, ele precisa ser implementado esse ano. E aí basta saber qual que é o piloto ou o programa certinho para realizar já isso junto com o processo de educação ambiental. Então, eu estou aqui disponível também para ajudar nesse sentido. Legal, Reni, muito obrigado pela fala. A Secretaria já tem algo nesse sentido. De repente, a gente pode já estender um pouco nessas duas pautas, que são muito importantes, né? Então, mas eu sei que a Secretaria, do que eu estou acompanhando, tem 4 meses aqui já mais afinco, já tem algum experimento nisso, também já teve iniciativa da Eldorado fazendo também. Então, eu acho que a gente pode conversar entre... Eu estou pensando nisso através dos GTs, né, que a gente vai entrar nessa pauta daqui a pouco. Ficou sem áudio, será que é só para mim? Então, daqui a pouco a gente volta nessa questão para direcionar isso para dentro dos GTs, tá ok? Para a gente poder seguir aqui na pauta. Mas muito obrigado pela contribuição, Reni. E o Rogério também citou aqui no chat que ele é a compostagem com balde. Não sei se era ele que fazia isso lá, mas com certeza já tem mais uma pessoa para somar também. E a sua última pergunta que ficou, que eu queria trazer, como que ficou a questão, talvez a Alessandra ou o Luiz saibam falar sobre a emenda impositiva que a Reni tinha do ano passado sobre a cobertura dos PEVs, que estava readequando, né, o projeto para poder aproveitar esse recurso. Você sabe dizer, Luiz, sobre isso, por favor? Eu sem produto. Bom, vai lá. Posso falar um pouquinho, Felipe? Por favor. Então, o recurso ele já está na conta da prefeitura. Na verdade, é um dinheiro público, nunca saiu da conta da prefeitura, desde o primeiro ano de mandato, que foi em 2021. Então, assim, de acordo com a lei, isso daí já poderia dar um processo de improbidade administrativa para o prefeito, né? E ele não está muito longe de acontecer, porque não tem prazo de validade de entrar com relação a esse impasse judicial, porque a emenda impositiva é obrigatória, o cumprimento por parte do executivo. Aí ficava numa constante empurra-empurra da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria de Administração. Ismael falava que era que precisava da autorização e do repasse do Adão, o Adão falava que já estava tudo certinho, que só precisava da implementação do Ismael, e aí ficava uma coisa que ninguém fazia nada, né? Então, espero que agora o Surya está acompanhando isso bem também, que eu sempre falo com ele a respeito desse processo, espero que com o Luiz Aço aí essa emenda vai ser destinada corretamente, porque a gente até tinha meio que mudado não o destino da verba, né? Mas sim se eu não me engano, eram 8 ou 9 coberturas de pontos. Surya, você tem isso daí mais de memória? A quantidade correta? E agora que valores mudaram também? Isso aí eu não tenho. Isso aí que realmente quem vai ter é a secretaria, né, que vinha tocando essa pauta aí. Inclusive, a Alessandra acabou de dizer que ela fez os projetos. Eu ainda não vi esse material, até porque acabou de ser feito, né? Então, acho que está se definindo aí a destinação do recurso para alinhar com a administração. Eu não estou acompanhando desde a última vez que você falou comigo, Reni, eu não tive nenhum tipo de notícia a respeito. Estamos realmente aguardando para ver o que a administração resolve. Porque da parte da Reciclau já foi passado, que foi solicitado desde aquela época lá atrás, que você trouxe essa demanda. De lá para cá, eu mais ouço notícia, mesmo pergunto também como é que está. Mas está lá com a mão, está com a administração. A gente só está no aguardo enquanto Reciclau. Então esse ano sai, né, Luiz Aço? Assim, como eu te falei, né, a gente está começando a entender como é que funciona tudo por aqui. E esse projeto, a Ali fez o projeto já, está bem bacana, viu? Ficou bem legal. Ela vai pedir para colocar no grupo para vocês verem como é que ficou o telhado, a armação, tudo. Então, esse ano a gente vai tocar esse negócio para frente aí, de qualquer maneira, viu? Pode ficar tranquilo. Queria só aproveitar, deixa eu mencionar que essa foi uma pauta bem grande que a Cris Catalão trazia para dentro do mandato coletivo. Então, ela era associada também, não sei se é ainda, da Reciclei Alto, e percebeu essa necessidade lá atrás, em 2021. Só honrando quem trouxe essa pauta para dentro do mandato.
Legal, muito obrigado, pessoal. E só a última questão mesmo que eu tinha anotado aqui para trazer, que eu acho que não tem a ver com a Secretaria do Meio Ambiente, apesar de ter também, porque a instalação, o Ismael, no passado, me informou sobre a cotação e instalação de compra e instalação de empresas não, de lixeiras novas para a cidade, né? Para o espaço urbano, para as calçadas, espaços públicos, que estava faltando muita lixeira pela cidade. O Ismael informou que... Mas aí seria a Secretaria de Obra e Infraestrutura. Eu queria perguntar se o Luiz está por dentro disso, ou se quer que o Condema, se a gente de alguma forma entre em contato com essa secretaria para buscar essa informação, porque pelo que o Ismael me falou, que no final do ano passado já tava cotado e faltava, pelo que eu entendi, a compra dessa lixeira, não sei, pelo menos estou passei pela cidade, não vi lixeiras novas espalhadas, né? Mas não sei se você está por dentro, Luiz, sabe me informar sobre isso? Eu não tenho conhecimento ainda Tá. Eu nem sabia disso, mas eu posso me informar, eu vou falar com o Ismael hoje, provavelmente, posso perguntar para ele que pega isso. Tá, ok. Então deixa eu para ti, se você precisar de ajuda aqui pelo Condema, você me avisa, por favor. Felipe, só para dizer que isso também faz parte de emenda impositiva de vereadores, né? Pronto. Eu fiz uma emenda que era para colocar lixeira em todas as praças públicas de Alto Paraíso. E aí articulei com a vereadora Helena, Andrezinho e a Genor para que colocássemos mais lixeiras na cidade inteira. E aí eles toparam, então a gente já está articulado, já foi feito todo a partir do licenciamento. Segundo o Adão, já estava chegando esse material, o que precisava mesmo era articular a questão da implementação, né? Porque aí é isso, tem que ter um pedreiro, um técnico, para decidir os locais e fazer os buracos adequados para colocar essa lixeira. E é uma lixeira grande e ela é fechada justamente para evitar a questão da problemática que a gente tem dos cachorros nas cidades. Então, ela é toda padronizada, não sei se vai vir em verde ou em preto, mas seria legal, junto com essas lixeiras, ter alguma placa, alguma coisa pela Secretaria do Meio Ambiente, já de Educação Ambiental, do que colocar dentro dessas lixeiras, ou, né, alguma coisa para incentivar as pessoas a jogarem os seus resíduos nesses locais adequados. E aí, Luiz Aço, já que estão fazendo todo o mapeamento da cidade com relação ao transporte, né, aonde que o caminhão de lixo vai coletar os resíduos, de repente já, estrategicamente, já colocar essas lixeiras nesses lugares. Por isso que eu falei que infraestrutura e meio ambiente precisam andar junto nessa questão do lixo, porque muita coisa, as pastas estão cruzadas, né? Então fica aí mais uma sugestão, né, para ser trabalhada dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que é a colocação dessas lixeiras já com todo o processo de educação ambiental atrelado à Secretaria de Infraestrutura. Maravilha, pessoal. Então, as coisas estão andando, faltam, talvez, de repente, um pouco de alinhamento, mas com certeza já vai acontecer, porque é o tempo que precisa também, né? Então, eu vou deixar algumas coisas anotadas para a gente voltar, né, com essas questões numa próxima reunião, e pela ata a gente acompanha o encaminhamento para cada um. Gostaria de fechar esses 2 pontos das pautas, então 1 e 2, que se misturaram aí. Alguém gostaria de finalizar alguma fala ou podemos seguir para o próximo? Luiz, por favor. Eu gostaria só de pedir uma coisa para o Conselho, pelo apoio, né? Porque para nós trabalhar junto, porque isso aqui é uma coisa que não se faz sozinho, isso é para o todo, né? Até porque a verba é pública, então a gente tem que trabalhar junto. Então, isso que eu queria pedir para vocês. Né? A gente alinha as coisas aí e nós tocar tudo junto, sabe? A comunidade toda unida nessa, porque isso é uma missão gigantesca. Tem essa questão do lixão, que tem o encerramento do lixão, tem a questão do encerramento da Transporte de São Jorge, tem a questão da taxa a taxa essa da ambiental. Então, tem várias questões que tem que ser vistas, né? A taxa de conservação ambiental tem que ser vista, tudo isso tem que ser visto. E aí eu gostaria também que vocês participassem e ajudassem nessa missão, que ela é bem grande, é significativa. Só isso que eu queria dizer. Felipe, eu gostaria só de reforçar aí esse pedido do Luiz, enquanto reciclado aqui, fazer o mesmo pedido para que ele conte aí com o apoio do Conselho. Inclusive, gostaria de deixar aqui a Recicleauto à disposição do Conselho para fazer uma apresentação aí do trabalho, de como é que está, quais são os planos, etc. Tá? Só vocês demandarem a gente aí quanto a isso. E também convidá-los a visitar o galpão, né, a estarem indo lá, né, ver como é que está o trabalho, levando o resíduo lá. O reciclário precisa estar lá no galpão agora também, né, com a moeda social, quem quiser levar. Quem não conhece ainda o galpão, o trabalho, né, está convidado aí a conhecer, tá? Só a gente organizar a visita, tá bom? Só deixar esse reforço aí também. Ok, eu vou organizar para a gente poder trazer essa apresentação, sim. Beleza, pessoal. Então, 10h40, vamos seguir agora para a pauta 3. E agora eu vou pedir assim, um reforço mais especial ainda para a gente se policiar um pouco no tempo de fala. Ok? Pra gente... Felipe, para isso eu deixo uma sugestão de limitar. Tá. Que acaba que só falar assim aberto fica só você limitar talvez 1 minuto, fazer uma limitação de tempo mesmo. E a pessoa pode pedir de novo para tréplica, sei lá, algum método, porque
senão vai ser difícil vencer a pauta aí. Tá certo. Então eu vou tentar aqui organizar um tempo na fala de cada um. Desculpa se eu tiver que interromper, mas vai ser o recurso que eu vou tentar agora, tá bom? Então, pauta 3, pessoal, convocação da reunião do CONAPA para alteração do plano de manejo e extração de cascalho. É uma segunda reunião extraordinária do CONAPA, convocada para sexta-feira agora, lá em Cavalcante, de tarde, a respeito desse assunto. A Reni que trouxe essa pauta. Reni, você gostaria de trazer uma fala, por favor? Se não, posso trazer um pouco também. É uma fala só introdutória, né? Houve uma primeira reunião do CONAPA, depois de muitos anos parado, né? Sobre uma modificativa dentro do plano de manejo, alteração de uma parte da lei com relação à retirada de cascalho, né? A extração de cascalho, já que dentro da APA de Pouso Alto isso é proibido. Muitos prefeitos, como de Alto Paraíso de Goiás, de Cavalcante, precisam retirar cascalho para as estradas. Isso é uma questão emergencial. Só que há muitos anos, esses cascalhos precisam ser retirados de algum lugar. E a legislação não acompanhou essa necessidade. E as gestões também não acompanharam a viabilidade de um outro tipo de material que fosse mais sustentável, ao invés de somente retirar cascalho para arrumar as estradas. Então tem dois impasses por aí, né? Um é essa necessidade de arrumar as estradas, especialmente nesse período de chuva, onde alguns pontos ficam intransitáveis. Na outra é a gestão ter um planejamento ambiental adequado, que viabilize outro tipo de material que não somente o cascalho para arrumar essas estradas. E que haja um planejamento já entende que é um tempo hábil para isso acontecer, para não chegar em cima da hora, sempre ter essa necessidade de extração urgente de cascalho. Então a gente sabe que dentro da APA de Pouso Alto, essa extração de cascalho é proibida, e por isso houve um chamamento por parte da SEMAD, né, para essa reunião extraordinária para retirar, para alterar uma cláusula da lei e permitir essa extração de cascalho em alguns pontos específicos da APA. O problema é que quando essa reunião foi chamada, não mandou-se nenhum tipo de documento. E não foi amplamente discutido com a sociedade civil. Ou seja, não houve participação, não houve audiência pública, não houve nada, e queriam tomar aquela decisão naquele momento com os conselheiros. E eu represento, como suplente, né, do IBC, quem é o titular é o SEB, a cadeira ambientalista de Alto Paraíso de Goiás. E se é uma cadeira ambientalista, a gente precisa defender o ponto de vista do meio ambiente. Só que a reunião estava cheia também de outros setores que tinham muito mais representatividade, que também não estavam satisfeitos com o texto que foi apresentado pela SEMAD, mas queriam solucionar a problemática da retirada do cascalho. E aí, então, eu fiz um pedido de vistas, e fazendo o pedido de vistas, a gente não pode tomar essa decisão, até porque não tinha muito embasamento teórico, técnico, nada. Simplesmente foi apresentado um mapa que mal e mal dava para ver os pontos onde estavam querendo autorizar essa retirada do cascalho e pronto. E o texto de mudança da lei. E aí tivemos que, junto com alguns advogados, apresentar o relatório desse pedido de vistas. Eu compartilhei, não sei se eu cheguei a compartilhar no Condema, mas é importante que o Condema saiba disso também. E aí foi convocada, então, uma segunda reunião, e não vi muita coisa diferente daquilo que já tinha sido apresentado, ser reapresentado nessa reunião. Então, sem análise técnica, porque fala assim, não, mas é só cascalho, mas não é só cascalho, né? O problema de tirar cascalho é que não existe um planejamento, ou pode ser que no texto da lei tem até a questão de, então se você retirou cascalho, você tem que compensar ou cobrir esse espaço, ou regenerar esse espaço. Mas não existe fiscalização por parte da SEMAD com relação a isso. Então, retira esse cascalho, essas áreas não são regeneradas, acabam ficando buracos gigantescos. A gente pode ver no caminho de Alto Paraíso para São Jorge, que foi retirado o cascalho para fazer a estrada, como esses buracos ficam abertos. A partir desses buracos formam-se pequenas erosões, e nada é feito, nada é fiscalizado e nada é regenerado. Então, existe sim uma preocupação por parte do movimento ambientalista de Alto Paraíso de não deixar um processo desse passar sem que esteja amarrado certinho com a questão do meio ambiente. Então, o discurso maior está sendo das criancinhas pobrezinhas que não tem como se locomover para chegarem às escolas por causa das estradas. Mas a gente sabe que o interesse muito maior é do escoamento de produtos agrícolas, monocultivo, enfim, não vou entrar nessa parte, mas o interesse é por trás desse escoamento dos produtos. Então, vamos fazer isso, mas vamos fazer de forma ordenada, vamos fazer de forma planejada, dando a devida atenção que o meio ambiente precisa. Porque, senão, daqui a um pouco não vai ter mais cascalho para se retirar, né? Então, essa segunda reunião vai acontecer agora sexta-feira, e não vou estar presente, porque eu estou aqui em São Paulo fazendo um tratamento de saúde, mas eu queria um posicionamento do Condema, alguma carta que pudesse respaldar a presença do titular dentro dessa reunião. Esse é o pedido para o Condema. Ok, já estou rindo pela apresentação da pauta, e vou passar então a fala para o Dálio e para o Súlia. Por favor, pessoal, agora vamos nos ater na fala de 1 minuto, por favor, depois o Pedro. Aí vamos ficar nessas 3 falas, se for possível, né? De repente a gente abre um pouco mais. Por favor, Dálio.
Ok? Vocês viram que a fala da Reni ultrapassou o tempo, mas ela foi muito plena, foi muito bem colocada, botou todos os aspectos. Então, às vezes, Felipe, você controlou bem, você não pediu para ela parar, porque você percebeu que a fala dela estava boa, né? Isso pode Foi acontecer. uma fala de introdução também, que é um pouco maior, então... A gente tem um bom senso e vai conduzindo, mas o Súria está certo. Vamos ter um controle do tempo. Então, você breve. Esse problema do Cascalho, a gente tem aqui no Distrito Federal, eu já passei muito, porque eu que comecei o licenciamento de estradas aqui. Agora, ele tem duas questões. A questão ambiental, que é a exploração de minério. Exploração de minério, o licenciamento é complicado, não é fácil, é difícil. Ao mesmo tempo, o governo precisa desse material, apesar de ter outras possibilidades, porque afeta o direito de ir e vir, que é um direito constitucional, independentemente se é criancinhas para a escola ou latifundiários. Então, é um direito de ir e vir. Então, a gente tem que garantir esse direito. Mas aí, para na entrada da legislação ambiental. Então, eu tenho uma sugestão, só para complementar um pouquinho a Henry, que foi excelente a fala dela, é a possibilidade, nessas situações, de chamar o Ministério Público e fazer um termo de ajustamento de conduta. Nesse TAC, escolhe-se áreas dentro de toda a Chapada dos Veadeiros, que sejam distantes, equidistantes, e que essas áreas tenham compromisso de serem recuperadas. Então, escolhem áreas adequadas, que podem ser recuperadas. Então, o TAC, às vezes, Henry e demais, junto com o Ministério Público, ele acelera um processo que tem que ser resolvido. A gente tem que garantir o direito de ir e vir, ok? Muito obrigado. Obrigado, Dálio. Por favor, Súria, tinha levantado a mão, se não me engano. Isso. Eu queria trazer só uma questão aqui, Reni, rápida, sobre o licenciamento. O licenciamento no estado de Goiás, até pegando o gancho do Dálio, ele está entre os processos mais complexos do Brasil nesse momento. Digo isso através de relatos de empresas que trabalham no Brasil inteiro, que eu conheço. Então, o plano de manejo, ele não necessariamente tem o papel de gerar todas as regras, de aprofundar demais. Ao meu ver, para uma questão tão séria que já se arrasta há muitos e muitos anos, essa questão, né, da entidade de Cascalho, eu lembro que as primeiras reuniões da APA que eu fui, esse é um ponto que está sempre na pauta, né? Foi criado o GT para tratar de mineração e não avança. Então, eu vejo que tem alguns pontos que são importantíssimos de estarem no plano de manejo, como, por exemplo, o reforço, a compensação florestal para essas explorações, quando vai se desmatar, né? E outras compensações, como compensação por dano ao meio ambiente, como é o caso da mineração. O plano de recuperação de área, isso tem que ter obrigatório, e o próprio licenciamento ambiental. Porque no licenciamento ambiental, como o Dário falou, é aí que vai se aprofundar. O licenciamento ambiental não é dado assim a qualquer jeito, não. Isso talvez até já tenha sido feito na história em Goiás, né? Eu não trabalhava com isso na época, mas hoje eu estou vendo como é que funciona. Então, às vezes, tentar criar toda uma estrutura dentro do conselho e tal, isso não vai sair nunca. Então, assim, eu acho que tem que pegar alguns pontos específicos, né, de obrigatoriedade com o meio ambiente, como alguns que eu falei aqui, e trabalhar depois no monitoramento. Eu acho que o monitoramento é um ponto extremamente importante, que hoje o licenciamento ambiental de Goiás incorporou, tá? Hoje existe monitoramento no estado de Goiás, em todas as atividades. À medida que você licencia, tem lá uma série de vedações e condicionantes que você tem que acompanhar e fazer a relatoria por órgão, é obrigatório, tá? Fazer a relatoria por órgão. Se não faz, tem lá prazo de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, tal, depende da atividade, que você tem que estar relatando ao órgão. Ele nem precisa ir lá, não. O empreendedor que tem que fazer o relatório, certo? Ele vai lá se ele achar que ele tem que ir para conferir. Então, esse processo eu entendo que, tendo lá esses pontos, por exemplo, recompensação por dano, compensação florestal, praga, licença ambiental e monitoramento, ao meu ver, como técnico da área, estaria super coberto já para falar de plano de manejo. E aí, no licenciamento, isso se aprofunda e se aplica, né? E aí, depois, o CONAPA vai fazendo o papel dele também de acompanhar, né? Para ver se isso está sendo aplicado de forma correta. Certo, muito obrigado, Súria. Eu acho que o importante é que, então, a gente vai ter a representação, se não me engano, do Fernando Rebelo, do SEB, na sexta-feira agora, então a gente tentar pegar todas essas falas aqui em relação a esse ponto. Eu ainda vou abrir a fala para o Pedro, só um minutinho, Pedro, para a gente tentar orientar ele, né? Vou conferir se ele realmente vai, pela solicitação aqui da Reni, e tentar levar isso para ele. Porque o que acontece? Me orientaram aqui que o CONAPA não tem competência para alterar o plano de manejo da APA, mas sim somente para acompanhar a sua elaboração, implementação e revisão, que é o que está no regimento interno do CONAPA, né? Alteração só com revisão de plano de manejo, o que somente se dá de forma de participação ouvida a população com audiências públicas nos municípios que acompanham. Então, seria uma coisa muito mais longa ainda para poder acontecer, né? Mas eu entendo pelo que o Súria trouxe, se for por outros caminhos, acompanhando realmente o processo, talvez possa se dar, né? Não tenho certeza, já não tenho conhecimento para afirmar isso. Mas eu acho que é trazer essas informações para o Fernando, caso ele não tenha conhecimento do que foi falado aqui. Vou ver se eu consigo fazer isso para informá-lo, né? Então, dá para falar aqui para o Pedro, por favor. Perfeito. Muito bons questionamentos e colocar também, já compartilhei agora no Condema, a questão da nota técnica que a Frente Parlamentar da Alego, né, produziu, a Frente Parlamentar SOS Chapada dos Veadeiros produziu a respeito justamente desse tema. Acabei de compartilhar no grupo do Condema para a gente se atentar aos aspectos mais técnicos mesmo, da questão relacionada aos campos úmidos e da questão dos impactos relacionados. Me agrada a questão do Dálio, eu pedi a fala mais para compartilhar parecer técnico mesmo, que eu acho que é interessante a gente conversar em cima de estudos, né?
Mas isso mesmo, não é isso do tema. Teria bastante coisa para colocar, mas prefiro ser breve e dar a palavra. Obrigado. Dálio e Reni ainda estão com a mão levantada, vocês gostariam de completar? Eu sim, é só nessa questão que você falou, só para reforçar, que assim, eu não vou chutar aqui o número, mas é muito tempo, faz muitos anos, a mesma coisa que tem no plano diretor de Alto Paraíso, tem na questão da revisão do plano de manejo da APA, né? A cada 5 anos o plano precisa ser revisto e precisa ser reelaborado, né? Isso não é feito há muito tempo. Então, assim, se esse plano de manejo ele não é feito há muito tempo e do nada vem uma necessidade que já existe há muito tempo e uma alteração de uma lei é proposta somente com o Conselho, sem a ampla participação da sociedade civil, através de uma audiência pública, a gente está ferindo muitos princípios, né? Então, essa necessidade ela não é urgente de hoje. E a gente aprovando essa lei do jeito que ela está, a gente está abrindo um precedente de mineração dentro da APA, porque falam que cascalho é simplesmente um cascalhinho que vai ajudar as estradas, mas cascalho é um minério. E a gente modificando esse texto, a gente está aprovando a extração de minério dentro da APA. Isso abre um precedente gigantesco para que outros tipos de minério também sejam explorados através das necessidades dessa região. Mas se essa proibição de minério ela está dentro da APA, ela está lá por algum motivo. Então, e a maioria dos gestores, durante a primeira reunião, falou que o problema era os pontos onde a SEMAD tinha colocado essa extração, que eram muito longe da onde eles precisavam usar diretamente esse minério. Então, isso não resolveria imediatamente o problema dos gestores. E eu acho que o CONDEMA ele tem que se ater ao ponto de vista do meio ambiente, porque somos um conselho do meio ambiente. E os outros setores defendem os seus outros pontos de vista. Então, por isso que eu pedi uma carta do CONDEMA falando sobre essa questão para que possa ser levada durante essa reunião. Ok. Dálio, gostaria de trazer a palavra para a gente encerrar. Um complemento até a excelente fala aí da Reni. A exploração de minério, o licenciamento é complicado, tem que passar pela Agência Nacional de Mineração, uma coisa morosa e tudo mais. Então, essa sugestão que eu dei do Ministério Público, eu dei várias vezes aqui para o governo federal, quando o Estado ele se depara com uma ilegalidade, mas ele tem que fazer. Então ele chama o Ministério Público, o Ministério Público não tem que ceder cascalho, é o direito de ir e vir. Aí o Ministério Público faz um TAC, da qual leva tudo em consideração, inclusive o que o Súria falou, monitoramento por parte da SEMAD e acompanhamento para que evitem processos erosivos dentro da APA. Só para terminar, esse problema do cascalho, o problema dos resíduos sólidos, o problema do sistema de saúde, que é muito precário, tudo isso tem que ser feito uma gestão integrada da Chapada dos Veadeiros. Repito, o turismo e complexos turísticos, pelo CONAMA, tem que ter licença, isso é lei. E a Chapada dos Veadeiros é um complexo turístico. Como é que faz? O consórcio intermunicipal, ele entra com pedido de licenciamento e não é feito o estudo de impacto ambiental. É feita a avaliação ambiental estratégica, e aí a Chapada pode ganhar o primeiro selo ecoturístico, o que vai trazer recursos estrangeiros, inclusive, para a Chapada, e vai poder fazer uma gestão dos resíduos, porque os resíduos que produzem Alto Paraíso é pouca quantidade, mas se juntar da Chapada, interessa empresas virem buscar. A questão da saúde pública, põe um hospital para certas especialidades no município e no outro põe outras. Então, esse é o caminho, e eu gostaria de pedir humildemente que coloquem isso na próxima reunião daqui do nosso CONDEMA, Felipe, essa discussão do que diz a lei sobre licenciamento de complexos turísticos, ou seja, o turismo praticado na Chapada é ilegal pela legislação brasileira. Ok, deixei anotado aqui para a gente voltar nesse ponto na próxima reunião, como pauta. Ok, pessoal, então vamos seguir aqui, faltando mais 3 pontos. O próximo agora é a reativação do grupo de trabalho e da Câmara Técnica. Vamos focar primeiro na Câmara Técnica, tá bom? Que ficou pendente de aprovação na última reunião. Então, a Câmara Técnica ela está na lei de criação do CONDEMA e é composta por presidente, vice-presidente e secretaria. Deixa eu pegar aqui certinho para não... Isso, presidente, vice-presidente e secretário executivo. Tá? Pelo que eu entendi, a sugestão da lei é que o presidente seja o secretário da pasta, né? No caso, o Luiz. Então, teríamos um vice-presidente e um secretário executivo. A princípio, para o ano passado, tinha ficado como sugestão eu como vice-presidente, já que estou como presidente do CONDEMA, e o Súria como secretário executivo. Aí, gostaria de perguntar da parte do Súria se ele tem interesse em seguir nessa secretaria executiva, ou como que a gente faz se tem alguma sugestão dos conselheiros para bem ocupar essa secretaria executiva. Lembrando que a gente precisa ter essa Câmara Técnica, que ela chama... Deixa eu pegar o nome para não errar. Câmara Técnica de Análise Técnica de Contas do Fundema. Certo? E a gente já tem 2 pessoas convidadas, especialistas, que é a Inayane, que ela está como conselheira, mas ela entraria como técnica, um dos 3 cargos especialistas, e também o Ica, que é o contador do município. Não sei se é do município, do Fundema. Alguém me complemente ou corrija, por favor. A gente teve uma reunião na sexta-feira passada, ele também se dispôs a participar. Acabei esquecendo de avisá-lo aqui da reunião, mas ele se dispôs a compor essa Câmara Técnica. Tá? Então, a primeira pergunta é, Súria, você segue à disposição para a Secretaria Executiva? Ou você gostaria de abrir para outra pessoa se dispor?
um conselheiro. Abriu aqui. Bem, a nossa pauta, enquanto Risclealto, é no GT de resíduos, certo? A gente se disponibilizou a participar da Câmara Técnica, até porque a gente sabe aí da importância dessa Câmara e de que isso, as contas, elas fluam bem, né, no setor, no sistema de meio ambiente do município. Então, a gente permanece, caso não tenha outra instituição que possa suprir essa vaga. Caso tenha, a gente não faz a mínima questão de seguir. A gente está aqui para contribuir e existem muitas outras pautas aí que a gente pode contribuir também, mas essa do Fundema, a gente, se tiver outra instituição aí para compor, para mim aqui, para a gente aqui dar esse trato melhor, mais adequado. Pessoal, alguns conselheiros têm interesse de ocupar, então, a Secretaria Executiva da Câmara Técnica de Análise de Conta do Fundema? Alguma instituição, algum conselheiro? Se não for o caso... Eu gostaria, Felipe, de aproveitar esse silêncio para trazer a reflexão sobre os GTs e sobre o trabalho do Condema. Ser integrante do Condema significa assumir demandas representando as nossas instituições. Os GTs, eles são essenciais para o andamento e funcionamento do Conselho, né? Depois da Câmara Técnica, teremos outros GTs, e na reunião passada já saímos sem composição de GT nenhum, e nem a Câmara Técnica, que aparentemente tinha sido composta ali, não foi finalizada, e nós estamos aqui tratando disso de novo. Então, eu faço aqui uma convocação aí dos companheiros e companheiras das instituições que representam, para que façam parte da Câmara Técnica, faça parte dos GTs, tá? Eu acho que o Conselho, ele tem esse papel de bater papo, de conversar, de refletir, de aprender junto, mas ele tem o papel primordial de fazer documento, de gerar documento, de trabalhar, de entregar aquilo que a gente tem a obrigação de fazer. E a Câmara Técnica, ela é obrigatória, a gente não tem como simplesmente, não quero não, né? Então, assim, a gente está deixando aqui à disposição, né, esse lugar, mas se não tiver ninguém, entendeu? A Risclealto vai ter que continuar, e até para a gente compor essa Câmara e a Câmara existir, né? Porque o que não pode é a gente ter um problema lá no Tribunal de Contas, né? Não aprovar nossas contas, porque não teve uma instituição, um conselheiro que compôs aí a Câmara Técnica. Eu acho isso, falando aqui, até tantas palavras bonitas de meio ambiente, caramba, mas isso aí é o mínimo, né, que a gente tem que fazer enquanto conselho. Grato, Súria, pelo reforço o comprometimento que a gente se dispôs. Lembrando que a gente tem contabilizado as faltas, tá? Chegando a 3 faltas e a cadeira não estiver presente, a gente vai submeter a substituição, 3 faltas consecutivas ou 5 alternativas, ok? Então, eu também vou ficar um pouco mais em cima das instituições. Eu acabei de colocar agora no chat, agora no chat saiu cortado aqui, mas eu coloquei no WhatsApp do Condema a minha sugestão dos grupos de trabalho. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, Súria, para a gente não ficar sem a Câmara Técnica, vamos firmar essa composição agora, e eu faço um trabalho de reforço direto nos conselheiros para a gente distribuir melhor essas cadeiras e ocupações tanto na Câmara Técnica como nos grupos de trabalho, ok? Então, gostaria de se alguém se coloca contrário à composição da Câmara Técnica com o Luiz como presidente, eu como vice-presidente e o Súria como secretário executivo, por favor, se alguém se opõe a essa composição, se manifeste agora, senão a gente vai dar como uma Câmara Técnica aprovada nesse momento. Bem, já que seguem todos em silêncio, eu queria fazer um pedido aqui para os conselheiros, que é o seguinte. Isso aqui está sendo tomado, essa decisão da Câmara Técnica está sendo tomada pelo Conselho. Peço que se esteja em ata, não é um pedido da Risclealto, nem do Felipe, nem da Secretaria, nem de ninguém. É uma obrigação legal que nós temos, e o Conselho de Meio Ambiente decidiu, por unanimidade dos presentes, essa definição aqui. Então, qualquer questionamento futuro, eu peço para que o Conselho se manifeste, né, que é uma decisão do próprio Conselho. A Risclealto está aqui disponibilizando a cadeira, certo? Não temos a mínima necessidade de seguir nessa Câmara Técnica, nada aqui, estamos aqui para contribuir, tá? Então, eu digo isso até porque muitos aqui me conhecem, eu sou sincero, às vezes até demais, mas houveram alguns questionamentos num grupo de WhatsApp essa semana, e esse é um dos motivos que eu estou deixando tudo muito claro aqui, transparente, né, e compartilhando com todos aqui essa decisão, tá certo? Aí, Felipe, a gente segue, né, como se ninguém se manifestar, a gente segue, porém, assim que tiver aí uma instituição, essa sua articulação que você vai fazer aí, a gente também libera aí esse espaço sem problema nenhum, ok? E seguimos no GT de resíduos sólidos, já também aproveitando a minha fala, a gente segue lá também no GT, em qualquer cadeira que seja, qualquer espaço, né, coordenação, relatoria, que for, ou compondo, se tiver relator, enfim, o de GT de resíduos sólidos estaremos lá para viabilizar onde for necessário. Ok, grato, Súria. Então, só para afirmar, então está dando como aprovada aqui a Câmara Técnica, com essa composição a princípio, mas vou voltar nisso para saber se algum outro conselheiro assume essa composição. Senão a gente segue da forma que está e vamos tentar buscar uma equidade entre
as representações, somos 12 representações, então 24 conselheiros, dá para a gente se distribuir muito bem em várias atividades aí. Vou abrir aqui a fala da Reni do Pedro. Pode ir para o Pedro primeiro, que ele é conselheiro, né? Eu falo depois, a minha fala é bem breve. Tá ok. E eu coloquei no grupo de WhatsApp uma proposta que eu fiz aí ontem à noite, conversando com o Piqueiro Bio, o antigo presidente, que ele sugeriu deixar os grupos de trabalho mais enxutos. A gente estava com 7, eu tentei concentrar em 4, mais a Câmara Técnica. Aí eu coloquei aí no chat a proposta, tá? Dê uma olhadinha, por favor. E como estava cortada a mensagem, as ocupações dos cargos de quem já se dispôs está no WhatsApp. Não sei se vocês conseguem ver aí, de acordo com o que cada um já tinha se disponibilizado, né? Pedro, por favor. Tá fechado. Pronto, consegui. Desculpe, celular novo ou adaptação. Mas, justamente, eu acredito que a presença do Surya como secretário, tendo o conhecimento dele do andamento de diversas questões, ainda tendo sido as diversas coisas que foi também na administração pública aqui da cidade, seria de uma contribuição bem valiosa para essa Câmara. E além disso, eu cheguei agora no Condema, ainda estou me familiarizando, e a minha sensação é um pouco da sua quando você assumiu a presidência da Câmara, né? Eu senti a questão dos incômodos ali colocados relacionados a essa composição, né, da Câmara, e os esclarecimentos que foram prestados, eles foram satisfatórios para mim, ali no próprio grupo, né, da questão do desligamento e tudo, para mim fez sentido, e acredito que teríamos uma composição boa para se trabalhar esses temas, mas eu me coloco à disposição também para estar cumprindo essa função como conselheiro do Condema. É isso. Caso julguem oportuno. Certo. Pedro, eu vou manter a composição da Câmara por enquanto, ok? Peço essa licença para você, Surya. E de acordo com o avançado dos trabalhos, a gente passou uma atualização. Tá? Tudo bem, Surya? Cara, o Felipe, eu, na verdade, como o Pedro se colocou, cara, eu entendo que, até esclarecendo aí, né, essa questão no WhatsApp foi da Rescleaude ter um contrato com a Secretaria de Meio Ambiente, porque esse contrato, historicamente, ele foi lá com a ADAM, com a Secretaria de Administração e Finanças, durante muitos anos. Nos últimos anos, a partir do momento que se fundou o Fundo de Meio Ambiente, começou, então, a ser destinado ao ICMS ecológico, tem outros valores para esse fundo, e esse fundo passou a ter dinheiro, isso a partir da gestão anterior, né, a essa... Era do Martim, né, que agora começou uma outra aí, mas esse movimento aconteceu a partir disso, antes não era do fundo. Então, agora esse contrato é do fundo. Não vejo que todas as instituições representadas aqui no Conselho podem ter contrato com o fundo, né, permanente ou pontual. Não vejo que isso inviabiliza a participação da instituição. Porém, através desse questionamento, a gente refletiu, cara, aí fica a decisão do Conselho, né, não havendo irregularidade, é mais uma questão de definição aí do Conselho para estar todo mundo confortável. Então, assim, e outra, a Rescleaude também não precisa estar como relator, né? A gente pode continuar compondo a Câmara nesse primeiro momento, Felipe. Eu acho que a Rescleaude, como o Pedro falou, eu faço parte, acompanho esse movimento há muitos anos, então posso contribuir inicialmente integrando a Câmara. Eu não preciso ser coordenador, nem relator, nem nada, nem assumir cargo nenhum. Né? Essa pode ser um encaminhamento interessante para esse momento. E, para mim, assim, para a Rescleaude, o que interessa mesmo é que isso funcione. Certo? Está funcionando, a Rescleaude a gente tem muitas outras coisas para fazer. Então, se o Pedro puder estar assumindo aí essa parte, que é com o Instituto Aldeias, no nosso lugar aí, para a gente também tá ok. Então, combinado. Então, vamos fazer assim. Pedro, só para esclarecer, eu também não estava entendendo muito sobre a Câmara Técnica, sobre o Fundema. Na sexta-feira a gente teve uma reunião, estava eu, Surya, Luiz, mas principalmente quem esclareceu para a gente foi o Ica e a Nayane. O Ismael não pôde participar, tá? E aí, a intenção da Câmara, a gente vai ter essa reunião na quinta-feira, para as aprovações da conta. A conta já foi apresentada, não é complexo, tá? Aí a Nayane vai explicar direitinho para a gente, o Ica também. Eles vão compor essa Câmara como especialistas. Então, e a intenção é, a cada 6 meses, a apresentação da conta, do movimentação, né, do Fundema, e aqui para o Conselho. Então, vamos fazer dessa forma, então. Vamos colocar o Pedro como relator executivo. Como é que eu sempre confundo o nome aqui? Secretário executivo, tá? Da Câmara Técnica, ok? Então, o Surya fica como convidado para acompanhar a Câmara. Então, só para afirmar aqui, a composição vai ficar da seguinte forma. Presidente da Câmara Técnica, o Luiz, como secretário de Meio Ambiente, eu, repetendo Sérgio e o presidente do Condema como vice-presidente, e o Pedro, da Instituto Aldeias, como secretário executivo, tá? E como especialistas fica a Nayane e o Ica. Tá certo? Alguém se opõe a essa composição? Ok, então vou abrir a fala aqui para a Reni, por favor.
A minha mão permaneceu aberta, mas eu estou totalmente contemplada. É o que eu ia sugerir, né? Que o Surya permanecesse como contribuinte, já que ele entende bastante do processo. E às vezes os conselheiros acabam ficando meio inibidos, assim, de se colocarem à frente por desconhecer o trabalho. Então, acho que é sempre bom, quando colocar na pauta, assim, esclarecer qual que é o trabalho, né, a demanda, mas você já fez isso também, dizendo que é simples, e parabenizar aí o Pedro pela atitude de se colocar à frente. Certo. Eu confesso que eu também estou ainda me inteirando, né? Ontem eu estava dando uma olhada nas pastas do grupo de trabalho lá no Drive do Condema, está tudo de 2023, 2022, 2022, né? 2023, 2024, parece que não teve trabalho nenhum do GTs, eu não achei nenhum material lá no Drive, tá? Então, a minha proposição, pessoal, agora já passando pelo grupo de trabalho, nós estávamos com, não sei se vocês conseguiram ter acesso aí ao que eu passei, nós estávamos com 7 GTs, tá? Para ser sucinto aqui, não vou falar o nome de todos eles, e a minha proposição é deixar mais sucintos e a gente reduzir em 4, sendo que desses 4, 3 que seriam mais permanentes ao longo do ano, tá? Então, eu vou citar aqui o nome dos 4. O GT1 seria plano diretor, uso e ocupação do solo, mais o solo vivo e erosão. Foram outros que eu integrei nesse grupo de trabalho como proposta, tá, pessoal? Não estou colocando como algo definitivo, não. O segundo seria GT de áreas protegidas e combate ao fogo, e até incluiria aqui a restauração, tá? Mas a princípio é o GT de áreas protegidas e combate ao fogo. Seria o 2. O 3 seria GT de educação ambiental, resíduos sólidos e efluentes, compondo um único GT, o terceiro. E o 4 seria o GT de reestruturação do Condema, que seria um provisório, a gente ajustar o regimento interno. Eu acho que não é uma coisa que precisa ser fixo. Então, a minha proposta seria essa, de unir mais esses GTs, né? Eu gostaria de ouvir vocês, conselheiros, se vocês acham... Eu confesso que eu não tenho experiência ainda com o grupo de trabalho do Condema. Eu gostaria de ouvir vocês se faz sentido a gente deixar eles mais enxuto, reduzir. Por que eu estou fazendo essa proposta? Porque a gente tem que ter reuniões, trabalhos de cada grupo de trabalho. Então, tem que ter coordenador, tem que ter relator, tem que ter outras pessoas acompanhando. Então, já tem as reuniões ordinárias aqui do Condema, às vezes já tem extraordinárias. E vão ter mais as reuniões dos grupos de trabalho, tá? Então, a intenção de deixar enxuto seria... isso, a gente poder deixar nossos compromissos com reuniões mais focados, já que tem muitos aqui, como eu, por exemplo, que sou voluntário nessa função, né? Em algum momento eu não vou conseguir dar prioridade para algumas coisas, daqui do Conselho e do GT, né? Então, gostaria de ouvir vocês, se faz sentido a gente colocar menos GTs, ou a gente segue a composição de 7. Agora a fala dos conselheiros e convidados. Prioridade para algum conselheiro, se quiser falar antes. Bom, eu achei ótima a composição, acho que tem tudo a ver, esses 3 grupos aí. E eu adoraria participar dos 3, são temas muito importantes e gosto muito desses temas, mas função de tempo mesmo, eu vou ficar só no GT ambiental e resíduos sólidos e efluentes. Posso assumir como coordenador, inclusive, esse grupo aí. E aí preciso aqui, entre os companheiros e companheiras aí, um relator, para que seja possível formarmos esse grupo. Olha, Sônia, o que eu tenho já anotado daqui de outras reuniões, a princípio está assim, ó. Coordenador do grupo de trabalho de educação ambiental, Tayane da Servitur, a Jamile como relatora do grupo de trabalho, e eu sempre entraria como conselheiro. Tá? Claro que a gente pode mudar. Oi? Não, fantástico. Eu aceito já, fantástico. Pode ser formado dessa forma. Achei melhor do que encomenda. Então, eu não sei se todos conseguiram ver aí no WhatsApp a composição, tá? Eu posso falar aqui rapidamente. Eu vou só abrir as falas aqui, depois eu trago as composições. Por favor, Eli. Essa questão de esclarecimento, Felipe, quais foram os 3 que ou foram aglutinados ou deixaram de existir? Tá aqui no chat, você consegue ter acesso ao chat? Beleza, eu vou ver aqui. Aí, tá aí na mensagem 11.7, eu botei ela fixa aqui agora, tá? Aí, GTs, proposta 1, GT1, tá entre parênteses, tá? GT1, aí lá, plano diretor, posição, tá aí no chat, por favor. Show de bola. Agora que eu vi no grupo aqui também, Felipe, tá já bem definido aqui. Porque aqui no chat eu não consigo colocar ele completo, porque ele corta a mensagem. Então eu coloquei só os nomes de GTs, tá um pouco confuso aí, mas o número de GT é o que tá entre parênteses. Então só o primeiro aqui, a câmara técnica que precisa mudar, né, pro Pedro aí, tirar dessa parte aqui e colocar como convidado ali. Eu tô mudando aqui direto na tabela aqui do drive do Condema. Tá? Então, beleza, educação ambiental e resíduo tá aqui, ok, beleza, pra mim tá ok aqui. Poderia falar aqui pro Pedro, por favor? Não, pode passar primeiro as outras falas, por gentileza. Okay. Nayara, por favor. Bom dia, gente. Você me ouve? Sim. Bom, eu achei bom vocês terem aglutinado, né? Achei que estava realmente muito grupo de trabalho. Diversos outros conteúdos, tá difícil acompanhar tudo. E aí, a minha fala é muito para entender como é que vai funcionar esse GT. Porque quando eu vejo como coordenadora da área protegida de combate ao fogo, a gente não tem relator, mas eu fico me perguntando se eu realmente, porque eu acho que eu não tenho tempo para estar marcando reuniões
Participar é uma coisa, às vezes nem participar a gente consegue por causa da agenda. Então, eu não sei se eu conseguiria estar tão presente assim, né? Afinal de contas, a gente participa de conselhos de 6 municípios, né? Fora o Conselho do Parque, então é muita coisa, né? Eu até gostaria de colocar aqui, para participar do DT de áreas protegidas, né, em combate ao fogo, é o nosso gerente do fogo, que é o Pedro, né? Acho que passar isso para ele seria melhor, que ele está cuidando diretamente, que vai trabalhar com o plano operativo, então fica mais fácil. Então é só isso mesmo, você precisa saber como que vai, eu tenho que chamar as reuniões, vocês vão chamar, o coordenador, porque é um mundo, né, gente? Trabalhar área protegida de combate ao fogo é um mundo totalmente à parte. Então, precisa entender qual é a expectativa do Conselho quanto a isso. Certo. Eu confesso que eu também ainda não tenho domínio sobre como são feitas as reuniões do GTs, tá? Também para mim tá sendo novo. Não necessariamente eu coloquei aqui como sugestão, tá? Não lembro exatamente de onde eu tirei essa sugestão, mas coloquei aqui como coordenador, mas eu entendo realmente que o Parque Nacional é bem mais amplo e está em várias atividades diferentes. De repente ele pode entrar como conselheiro, né? Não como coordenador. E aí, mas assim, eu também entendo, porque, pessoal, os grupos de trabalho, eles não estão na... isso é uma ferramenta que a gente está... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas eu li lá o regimento e a lei de criação do CONDEMA. O que está previsto, né, nesse documento são as câmaras técnicas que tem que ser oficializado aqui, nesse momento, tá? Os grupos de trabalho, a gente pode ajustar isso de acordo com a semana. Pelo que eu entendi, a gente não precisa oficializar aqui em reunião para constar em ata tudo certinho. É bom, claro, depois eu posso fazer um ofício para a gente firmar isso, mas a gente pode negociar isso. Porque, por exemplo, o Maurício, é difícil acompanhar, são várias frentes. Tem gente falando comigo no WhatsApp, aqui na fala e no chat, e não consigo acompanhar tudo. Mas o Maurício, que a Associação Via Verde não estava em nenhuma, ele já se dispôs aqui a participar do GT de áreas protegidas, tá? Então, como a Associação Via Verde não está em nenhuma, por enquanto eu vou colocar o Maurício aqui como coordenador. Não sei se ele já saiu. A instituição dele é a Associação Via Verde. Ok. Então, eu coloco ele como coordenador, o Dário como relator da ANE, e eu vou botar a Nayara aqui como conselheira desse GT, tá? Obrigada, viu, Felipe? Só queria deixar claro que não é a gente não querer participar, mas são muitas funções, né? Esse início de ano, esse primeiro semestre, na gestão do parque, está praticamente eu e o gerente de fogo. A gente está com os servidores de licença, então, assim, está bem pesado para conseguir participar das coisas. Talvez no segundo semestre melhore a situação e a gente consiga ter uma participação mais efetiva. Tá, então, beleza. Então, aqui atualizando também, obrigado, Nayara. Aí, a Jamile se colocou como relatora do GT de áreas protegidas de fogo. Beleza. Então, vou botar um galho para eu conseguir aqui. Daqui a pouco eu passo essa relação atualizada para vocês, tá, pessoal? Que eu estou atualizando aqui na planilha direto. Fica mais fácil para mim. E aí, sobre a fala aqui da Tayane, que é a minha suplente na Servitur, ela... Então, vamos aprendendo fazendo. E daí, o que eu recomendo é ler os documentos do Drive, se pôr a par como é que estava sendo feito em 2022 para trás, conversar com outros conselheiros, pegar as orientações e aprender fazendo. Eu acho que esperar para ter um pouco de experiência em algumas coisas talvez não seja o melhor agora. Não sei se todos concordam comigo, porque a Tayane estava como coordenadora aqui do GT de Educação Ambiental e fundiu com resíduos sólidos e efluentes. Eu acho que ela pode continuar como coordenadora. Então, eu vou abrir a fala aqui agora. Eu perdi a ordem. Se eu não me engano, é o Súria, depois o Murilo e a Messi. Eu posso falar agora que eu estou esperando já. Pronto. Tá certo. Não, só lembrar que o papel de coordenador é mais convocar as reuniões e de fazer o papel que o Felipe está fazendo na reunião do CONDEMA, né? Que é de organizar as pautas e discussões. Não significa que vai trabalhar sozinho. E o relator, ele faz a ata, ele pode ajudar, o papel de um secretário, né? De ajudar a enviar o e-mail falando o horário da reunião, lembrar a reunião, porque quem trabalha é um grupo de trabalho, né? Então não é só participar das reuniões. Só queria dar o depoimento de quando eu fui coordenadora quando a gente iniciou, né? Na gestão passada, a coordenação do plano diretor e ocupação do solo. Só nesse período a gente fez uma recomendação do CONDEMA para a questão da licença ambiental de uma empreita em Alto Paraíso. A gente planejou e executou esqueci o nome, do plano diretor, que recomeçou as discussões, né, no plano diretor, como é que chama isso? Não foi... Ninguém lembra o nome, Súria? Você estava lá? Você foi um dos... O que é o nome do GT? Não, o nome do evento que a gente fez. Foi um seminário, né? Seminário, isso. A gente organizou, executou um seminário e gerou um super relatório que foi entregue para o Arimateia, né, da empresa Arismar, que estava tocando a questão do plano diretor. Então, a única coisa, é muito trabalho que tem dentro de um GT. Então, eu estou bem satisfeita e agradeço esse enxugamento dos GTs. Eu só acho que o GT de plano diretor e uso ocupação do solo, ele é bem amplo e ele atinge muitos temas. Então, talvez esse daí esteja sobrecarregado com o solo vivo, apesar de que tem relação, né? Então, só comentar isso. E uma coisa que eu estava discutindo com você, Felipe, antes da reunião, é o que a gente aprovou no CONDEMA no ano passado. Põe aqui, ó, o dinossauro aqui em cima, pronto.
foi a questão do Comitê Permanente de Plantio, que a gente tem um projeto de lei aprovado sobre o Dia Municipal do Plantio de Mudas e Árvores Nativas do Cerrado, e teve essa preocupação por parte do Cerrado de Pé de não plantar espécies, sei lá, do Cerradão dentro de campos úmidos, etc, etc. Então a gente decidiu dentro do Comitema que a gente criaria um comitê de plantio permanente, até pelo reflorestamento, pelas compensações ambientais do Alto Paraíso, a questão das podas, ou seja, uma coisa bem ampla. Então eu sugeriria que dentro dessa reestruturação já tivesse o Comitê Permanente de Plantio. E você tem a orientação de como deve ser a composição desse comitê? Eu estou totalmente por fora. Quais são as Deveria ser criado. Eu posso me comprometer em falar com o Dr. Ismael ou já colocar essa demanda para a Secretaria do Meio Ambiente, porque é quem deveria estar à frente, né, desse processo, porque se envolve em questões legais também. Então, de repente, deixar essa demanda já para o Luiz Arço, para entrar em contato com o Ismael e entender essa transição e como será feita essa composição. Eu posso ajudar, mas eu não posso encabeçar isso, porque tem que ser via Secretaria do Meio Ambiente. Então é um projeto de lei, né? Não é tão projeto de lei, é que envolve questões legais. Ah, tá, mas é porque a gente tem que buscar essa informação de como é a composição, né? Mas então vamos buscar essa informação e a gente ao longo do mês vai fazendo e traz a informação final sobre isso na próxima reunião, tá bom? Beleza. Ok. Então vou abrir a fala aqui para os demais. Murilo, por favor. Eu não sei a ordem, pessoal, me perdi aqui na ordem. Ô Fê, a prioridade dos conselheiros, eu acho que tá aí o Súria e a Mércia, eu falo depois deles, tá bom? Beleza. Mércia, por favor. Tá fechado o áudio. Aí. Olá, bom, estou dando um bom dia, que hoje eu entrei, fiquei caladinha aqui, só acompanhando, só ouvindo. Eu estou como suplente da JOR, né? Estou substituindo o Geba, e hoje que ele não pôde participar, mas o que eu estou vendo aí, a composição dos GTs, eu posso previamente sugerir aqui a participação da JOR e confirmar com ele depois. E estou vendo aqui o GT Plano Diretor usa ocupação de solo. Esse GT teria como participar, sem ser como coordenador e sem ser como relator, mas como conselheiro apoiando lá dentro? Sim. Não sei se você chegou a ver no WhatsApp a composição. Eu acho que pelo pouquinho não vi, não. Tá, porque já tem bastante gente que eu juntei, né, com dois GTs, então tem bastante gente, mas... dois, né? Mas dá para colocar... Ideal se pudesse compor outro, mas também é possível também, dependendo de como for, né? Porque como a JOR é daqui de São Jorge, e a CGT é um GT mais abrangente aqui, seria importante ter uma participação mais íntima, né? Mais próxima. Combinado, eu vou incluir vocês também, então. Tá bom? Tá certo. Obrigado. De toda forma, eu vou confirmar com ele, mas eu acredito a princípio que não teria problema. Eu só não poderia assumir nenhum compromisso de coordenador ou relator por conta dele, tá? Tá certo. Obrigado, Mércia. Então, Súria? Não, então, eu queria só reforçar para o pessoal que está chegando, está mais na dúvida assim, sobre os GTs, dizer que nos GTs é que as coisas acontecem de fato. Né? Então, se as pessoas que estão no conselho, as instituições e os representantes querem realmente entender o que é o Contema, o que ele faz, como que dá para ter resultado no conselho, é participar dos GTs. Tá? E as reuniões, elas são para aprovar as coisas, elas são para deliberar, para encaminhar, para receber as apresentações. Quem produz, de fato, é fora do conselho que se produz, é fora da reunião aqui. Tá? E fora da reunião é com a secretaria, nas suas próprias instituições e nos GTs. Então, entrem nos GTs mesmo, participa, vai aprender, como o Felipe falou, a melhor forma de aprender é fazendo, nesse caso aqui, tá? E vai lá, aprende, contribua, né? Relator e coordenador faz essa organização para a coisa acontecer, como muito bem explicou a Riene. Então, é para ajudar o negócio a acontecer. E aí, Nayara, a gente precisa muito de vocês, do Parque Nacional, para esse GT, para tratar de unidades de conservação. Eu vejo que é inevitável aí a participação do Parque, e queria só lembrar o seguinte: nós somos um grupo de trabalho, aliás, um conselho municipal. Então, o nosso foco para tratar de unidade de conservação são as unidades municipais. Certo? Claro que pode se tratar de interação com as demais esferas de governo, nós temos estaduais e federais aqui também, porém, o foco, né, são nas municipais. Nós temos 4 unidades de conservação municipal que precisa ser instituída definitivamente, precisa ser cadastrada, precisa dar andamento. Então, acho que o papel aqui do Parque, Nayara, seria mesmo essa instrução do GT, porque, assim, mais como realmente composição técnica mesmo, né? Porque o coordenador e relator não necessariamente tem que ser técnico, né? Ele precisa entender um pouco do assunto e saber escrever e coordenar, chamar reunião, organizar. Mas essas composições técnicas que vão dar o corpo técnico é muito necessário para os GTs e para as câmaras técnicas. Então, eu acho que o papel do Parque é muito importante, assim como a Recicleauto está se colocando ali, né, na pauta de resíduo, que é quem traz essa experiência, né, para que o GT funcione e possa trazer bons resultados para o Conselho deliberar. O Conselho delibera para os órgãos, o Conselho delibera, encaminha, mas assim, as coisas não são construídas aqui nessas reuniões. É importante quem está chegando a entender. São construídas nos grupos de trabalho. Tá? Então, o Conselho sem grupo de trabalho é um conselho que não produz, ele só discute, mas ele não gera documento, ele não gera parecer, ele não gera norma, ele não gera nada, ele só fica no discurso. Certo? Então, só queria reforçar aí essa posição. Muito obrigado, Súria. Até sobre isso eu queria conversar com você que eu falei lá. Então,
vou dar prioridade aqui pro Dálio e depois o Murilo, por favor. Bom, essa fala do Suri foi muito boa, muito pertinente. E a questão do grupo de trabalho é isso, é um grupo de trabalho. Né? E ele vai se ajudando. Agora, o mais importante, Felipe, que eu queria sugerir aqui no Conselho, e talvez seja pelo pessoal da Prefeitura, acredito eu, que tem uma planilha organizando isso. Ou seja, os grupos estão se reunindo. Então já geraram esses produtos. É uma planilha para que todo o Condema possa estar acompanhando. Eu acho que isso fez falta na última gestão e foi por isso que foi desandando. Entende? Então temos que ter uma planilha, um controle. É uma secretaria dos grupos de trabalho que vai fazendo esse tipo de controle. Ok? Fica aí essa minha sugestão. Muito obrigado, Dálio. A gente já está com a planilha aqui com as composições, mas vamos aprimorar ela para essas atualizações, sim. Murilo, por favor. Agradecer, Fê. Então, queria voltar lá no começo, em relação ao Fundema. Eu fui um dos que trouxe ali alguns questionamentos, né? Eu já fiz parte, né, em outras gestões, como vice-presidente, sempre acompanhei o Fundema, né? Gosto de participar, não me coloquei à disposição porque eu não estou como conselheiro hoje. Mas queria deixar claro, assim, que de forma alguma ali, o senhor foi questionando, assim, alguma questão em relação a Recife Alto. Perguntei ali sobre o contrato, né, porque teve um aumento de 30%, então deu até uma oportunidade de trazer um esclarecimento e tal. O negócio já trouxe hoje, né, que não estava sendo suficiente o recurso, né, para prestar o serviço. Então, acho que o princípio do Fundema é esse, né, ter essa transparência, ter essa discussão, e é importante a gente trabalhar a regulamentação, né, também do fundo. Ainda falta isso para fechar, amarrar ali certinho todo esse sistema do Fundema. E daí, em relação à divisão dos grupos aqui, eu acho pertinente, né, desse agrupamento. Só que eu fiquei em dúvida aqui em questão à reestruturação. A reestruturação, ela é uma conversa antiga. E hoje eu acredito que ela já está superada, porque agora mesmo aqui, nessa conversa, nessa pauta, a gente está fazendo essa reestruturação dos grupos de trabalho, né? Então não vejo muita demanda para esse grupo. E entendo que aqui o GT de áreas protegidas e combate ao fogo demanda muito trabalho, né? Que nas áreas protegidas, como o senhor falou, a gente tem 4 unidades de conservação municipal que estão pendentes de ações para serem implementadas de fato, né? Então só aí nesse de área protegida, que o Parque Nacional de Sembil tem muito a contribuir, já vai render muita prosa. E o combate ao fogo já é um outro universo. Então eu faço uma sugestão, né, de talvez assim, essa questão da reestruturação, que eu não estou, assim, pode até trazer um esclarecimento se tem ainda demanda em relação a isso, para a gente, às vezes, dividir a área protegida e combate ao fogo e não ter essa de reestruturação. E daí, em relação à escolha de coordenação e relatoria, eu vejo que aqui não é o momento de fazer. A gente aqui entende quem são os membros, o grupo se reúne, né? Então, vamos falar aqui o grupo de resíduos sólidos e educação ambiental. A gente viu que todo mundo está disposto. Daí vai ter uma reunião específica dessa Câmara e dentro da Câmara vai ser eleito quem que é o coordenador e o relator. Então, assim, uma questão de ordem também acho que é um momento, assim, importante, tal, encaminhar, mas eu vejo o processo dessa forma, que é dentro do grupo de trabalho que são escolhidos, né? Coordenador e relator, de acordo com a disponibilidade de cada um. E também entendo que o Surya trouxe, assim, é muito pertinente, que é isso, é onde acontece as ações mesmo são os grupos de trabalho, né? As câmaras técnicas, assim, chamadas, né? Então, a gente está com várias pautas fixas, que eu vejo que até por conta da falta do trabalho dos grupos de trabalho, né? Porque essas pautas não teriam necessidade de ser fixa se a gente tivesse esses grupos de trabalho atuando e trazendo os informes, né? Para dentro da plenária do que foi feito de resultado, né? Dessas ações. Então, eu trago isso, assim, e quero estar disposto, assim, né? A estar participando aí desse grupo de trabalho, mesmo não sendo conselheiro. E é isso. Agradeço aí a fala. Muito, muito grato, Murilo, porque eu, nesses 3, 4 meses que eu estou no Condema, eu estava completamente perdido no tanto de organização que tinha que fazer, discussão que eu estava fazendo durante a reunião, então eu entendi que, no fundo, eu estava sentindo falta do trabalho do GT sem saber, né? Então agora eu já estou entendendo um pouco melhor. No caso, Murilo, eu vou manter o GT da reestruturação, porque tem 2 pontos de atualização no regimento interno, e deixa eu me lembrar aqui, um deles era um prazo para inclusão de entidades que queiram pleitear a vaga na próxima eleição de conselheiros, isso foi solicitado, e tinha um outro ponto agora, o prazo para a entrega da ata pelo secretário de Meio Ambiente, pela Secretaria de Meio Ambiente, tem um prazo de entrega da ata de até 15 dias depois das ordinárias. Então, foi solicitado colocar isso no regimento. Então, para isso, o GP, né? Vamos aí, a sugestão de manter separado a área protegida e combate ao fogo. Vamos manter junto por enquanto, e a gente faz uma reunião desses GPs e a gente conversa lá dentro para saber se a gente une ou separa. Por enquanto, eu vou deixar unido, tá bom? Então, tá ok, pessoal. Alguém gostaria mais de trazer algum ponto sobre GPs, sobre a Câmara temática? Técnica, não tá? Oi, Felipe, bom dia. Bom dia, Lauro, pois não? Bem-vindo. Bem, bom, obrigado. Chegando agora aqui, o Maurício que estava participando, eu reparei que, você falando sobre os GTs agora, a participação das solidadeiros no GT de áreas protegidas e fogo, né, questão do fogo, porque não constava lá o nosso nome, não sei se o Maurício fez alguma ponderação, alguma coisa. Eu acho que eu acabei de incluir sim. Legal. Coloquei sim, vocês... Deixa eu dar uma conferência. Não, eu vou incluir, ele colocou aqui, eu vou... Ok. Sim, coloquei como coordenador, isso.
Tá lá. Coordenador. Mas na verdade, como o Murilo orientou aqui, a gente vai primeiro fazer a reunião dos GTs e lá dentro vai ter essa definição de coordenador, relator e demais, tá bom? Isso, muito bem. Pronto. Grato, então. Beleza. Obrigado, Laura. Passo a fala aqui pro Suia, Recife Alto. Eu só queria trazer aí na fala do Murilo sobre esses questionamentos, que a Recife Alto está sempre à disposição para tirar aí qualquer questionamento que haja de toda a sociedade, tá? Inclusive do Conselho. Eu só deixo um pedido, viu, Murilo? E a todos aqui, que muitas vezes é mais eficiente a gente fazer o questionamento diretamente, ao invés de levantar em grupos, fazer o questionamento diretamente. Não estou dizendo para não fazê-lo em grupos, tá? Fiquem à vontade para fazer onde queiram. Porém, muitas vezes é mais eficiente fazer o questionamento diretamente mesmo. Todos nós aqui representamos instituições, então faça um ofício, né, solicitando informação, né, vem até nós para conversar. Somos daqui, né? Inclusive sou nascido aqui, somos super disponíveis a todos, né? Então estamos aqui sempre à disposição. Inclusive, fiz essa sugestão de fazermos a apresentação aqui no Conselho. Queria deixar esse reforço aí para esses questionamentos que houveram. E somos todos livres, temos mais o que questionar, né? Vivemos uma democracia e a base da democracia é isso aí. Então somos todos livres. Mas só estou colocando aqui a gente à disposição para fazer essa lida diretamente, né? Estaremos sempre à disposição com todo prazer de esclarecer o que for necessário. Certo. Muito grato, Súria. Então, pessoal, agora peço um conselho aqui para vocês, como que a gente faz, a partir de agora, ou durante a semana a gente propõe datas de reuniões para firmar os grupos de trabalho, porque como a gente não tem os coordenadores ainda definidos, só a sugestão, eu que fico, né, com a demanda de organizar as datas de reuniões com cada grupo de trabalho, seja assim? Okay. Não, Felipe, você não. Tira a carga de você aí, rapaz. Por isso que até o Murilo falou de dos grupos de trabalho se definir coordenador e relator. Eu entendo que o que ele está falando é real, isso pode acontecer, isso pode mudar também. O grupo ele definiu hoje uma coisa, depois ele se encontra e define outra, ele precisa só notificar o conselho de que foi alterado o coordenador e relator. Porém, os grupos precisam se organizar por si. E é por isso que, historicamente, o conselho elege o coordenador e relator na reunião, porque já sai com 2 pessoas para organizar. Porque senão tende a não funcionar. Né? Então, se não tem ninguém coordenando, não tem ninguém que vai chamar, na reunião não acontece nada. Então, por isso que se define. E aí os grupos vão se organizar entre si, todos nós nos conhecemos, temos o contato um do outro, se não tem, pega, sabe quem tem, aí a gente se organiza, entendeu? E você conselheiro, enquanto presidente, só precisa cobrar mesmo e receber isso na reunião para que a gente relate o que foi produzido. Ok. Pessoal, então eu vou ficar só na função aqui de organizar tudo que foi me trazido de informação, das composições, e aí eu vou diretamente em cada coordenador que ficou de sugestão, pedir para esse, pelo menos, iniciar as reuniões, aí demais trabalhos, e dentro dos conselhos dos grupos de trabalho vai ser aprimorada essa composição. Ô Felipe, tem uma coisa que o Dário sugeriu, que quando eu estava na frente do Podemos, eu tentei fazer, que é uma organização aberta. Isso pode, como a gente tem a nuvem hoje em dia, o Drive e tal, pode estar ali uma pasta, cada GT tem uma pasta onde tem todos os GTs, né? E essa pasta fica disponível. Então, a gente pode, né, qualquer um pode entrar ali do conselho, obviamente, porque é importante ficar a nível de conselho isso, tá? Porque para chegar no geral, aberto, a comunidade, é importante que sejam nas reuniões, né? Então, essa pasta